temos aí mais uma aula interativa aí, concluindo os hidrocarbonetos com sinclanos, ciclenos e aromáticos, né? Para concluir nossas subfunções, ok? Então vamos dar início a mais essa aula aí para vocês. Combinado? Vamos lá. Então é o seguinte, vamos fazer uma revisãozinha geral com algumas características que não foram tocadas aqui, tá bom? Então primeiramente vamos falar de algumas características gerais das moléculas orgânicas. Primeira coisa em relação à geometria, né? A geometria ela está diretamente ligada ao tipo de hibridação que o carbono ele possui. Por exemplo, né? Consequentemente, a geometria molecular e ao tipo de composto que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, carbono, tá? Ele é um sp3, tem hibridação sp3, tá? A geometria dele é de 109 graus e 109,5 graus, tá? De forma mais específica seria 109 graus e 28 minutos, tá bom? Esse segundo aqui, ele já tem uma dupla ligação, diferente do primeiro que só tem ligações simples, tá? Então a hibridação desse segundo seria uma hibridação sp2. O ângulo dele é de 120 graus. Essa dupla ligação aqui vai interferir diretamente na estrutura, tá? Da mesma forma que esse último exemplo, ele tem uma tripla ligação com ângulo de 180 graus. A hibridação dele é sp, tá? Levando em consideração que não é só um composto, né, um carbono que tenha tripla ligação, mas se ele tivesse duas duplas, iria ser caracterizado da mesma maneira, tá? O primeiro, que é sp3, ele tem a geometria chamada de tetraédrica, tá? O segundo, que é sp2, com 120 graus, ele vai ser trigonal plana, tá? E o último, que tem 180 graus, uma tripla ou duas duplas, recebe o nome de geometria linear, ok? Então, algumas características, estabilidade, por exemplo, né? O carbono forma ligações muito fortes com hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Além dos halogênios. Também forma ligações fortes com ele mesmo, gerando estruturas estáveis, cadeias longas, tá? Ou então anéis, que vocês vão ver lá com anéis benzênicos, né? Tanto estrutura de cadeia aberta como cadeia fechada. A força da ligação ela vai aumentar no sentido em que aumenta a quantidade de ligações, tá? Inversamente proporcional, o comprimento diminui. Então, por exemplo, se o composto tiver uma ligação simples, ele vai ter uma menor força de ligação do que se ele tiver uma dupla, né? E vai ter uma quantidade menor de força se ele tiver uma tripla. Carbono e hidrogênio têm eletronegatividade semelhante. Então, como a eletronegatividade dele é semelhante, o que é que vai acontecer? Se tem eletronegatividade semelhante, ele vai ser apolar. Se fosse eletronegatividade distinta, né, diferente, ele seria polar. Assim sendo o composto de carbono, carbono e hidrogênio, tá? Eles são termodinamicamente estáveis. Então, como ele não tem uma instabilidade, né, como ele é estável, então, consequentemente, ele não vai gerar uma cinética muito descontrolada, quer dizer, uma velocidade de ligações. Ele é estável, tá? De forma termodinâmica e cineticamente falando, tá? A adição de grupos, como por exemplo hidroxila, né, aí já dá uma certa instabilidade e, consequentemente, reatividade nessas moléculas orgânicas. A solubilidade, compostos com apenas carbono e carbono-hidrogênio, ou seja, hidrocarbonetos, são apolares, como eu já falei, e são solúveis em solventes também apolares, né? Pouco solúveis ou quase insolúveis em água, porque a água é polar. E os hidrocarbonetos são apolares. Então, apolar é dissolvido em solvente apolar e polar é dissolvido em solvente polar. Moléculas orgânicas solúveis em água têm poucos grupos funcionais polares, tá? Surfactantes têm longas partes apolares na molécula com uma pequena ponta iônica ou polar. O que são surfactantes?
são substâncias que vão causar, que vão ter a função de espumante, por exemplo, tá? Que serve para quebrar as moléculas de compostos apolares, né? Dá uma instabilidade. Então, por exemplo, o lauril, que é muito encontrado em shampoo, detergente, é conhecido como um surfactante. Os hidrocarbonetos têm essa característica, né, oleosa, como a gente já falou, encontrado no petróleo e seus derivados. Aí os hidrocarbonetos, os que nós vimos e estamos vendo, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Então esses são os hidrocarbonetos estudados. Tá? Os ciclanos, de forma específica, ele vai ter a mesma característica, a mesma fórmula geral, né, dos alcenos, CnH2n, ou seja, o dobro de hidrogênio, né, a molécula vai ter o dobro da quantidade de carbono. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 5 carbono, ele vai ter 10 hidrogênio. Se eu tiver 10 carbonos, vai ter 20 hidrogênio. Então, o hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono. Tá? Os ciclanos também podem ser chamados de cicloalcanos, cicloparafinas, hidrocarbonetos naftênicos, né, por ter encontrado serem encontradas de parafinas, né, petróleo à base de naftênica. Apresentam apenas ligações simples em cadeia fechada. Então você tem ligação simples, só que a cadeia é fechada, não são cadeias abertas, como a gente estava vendo em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. O carbono estável dele, né, seria sp3, só que aí vai depender da geometria, tá? Levando em consideração a questão da geometria, certo? Por ter só ligações simples. Então, nos ciclanos você tem carbonos sp3, porque todos têm ligações simples, apesar da ligação ser fechada, né, a cadeia ser fechada. Você tem essas situações aqui. Eu tenho os dois primeiros como sendo ciclano, estruturas formadas por ciclopropano, tá? E aqui é um ciclobutano. Você está vendo que há uma relação, há uma diferença de organização estrutural entre o ciclopropano e o ciclobutano. Então essa estrutura vai dar uma instabilidade à cadeia, tá? O ciclopropano, né, que são esses dois aqui, né, e o ciclobutano, eles têm situações diferentes, né? São tensos porque os ângulos são menores do que 109 graus e 28 minutos, tá bom? Então o que é que acontece? Eles têm estrutura diferente, tá? Ele não possui a estrutura de 109 graus e 28 minutos, tá? Há uma diferenciação, ângulos diferentes. Então quanto a isso, dá uma instabilidade em relação aos anéis, tá? Causa o tensionamento do anel. E o ciclopropano, ele vai ser o mais reativo. São nomeados, lembrando que o ciclopropano sempre começa com a palavra ciclo, tá? E depois vem o nome da cadeia principal, certo? Levando em consideração que antes de colocar o nome do composto, sempre vem em ordem alfabética o nome dos radicais, como vocês conseguem ver aqui abaixo, tá? Assim como no caso dos alcenos, existe isomeria cis e trans. O que é isomeria cis e trans, que nós vamos ver posteriormente, é a relação entre esses radicais em que pode ter formas diferentes, está em posições diferentes. Então essas posições diferentes de posicionamento vão causar um tipo de isomeria chamado cis-trans, tá? Posteriormente a gente vai ver mais sobre isso, tá? Então o nome desse composto aqui, só voltando, ele seria 3-etil 1-metil ciclopropano. Por que o etil vem primeiro, apesar de ser um radical maior? Porque por ordem alfabética. Então primeiro vem o E, depois vem o M do metil. A única diferença é o fato de citar inicialmente a ramificação, né, nos dois, como eu falei. Tá? Quem tem uma nomenclatura, né, um nome de radical em ordem alfabética, no caso o etil vem primeiro do que o metil, tá?
Então tem que ser lembrado disso. Então o correto a se escrever é justamente essa aqui que vocês estão vendo no primeiro quadrado, né? Um etil 3-metil ciclo, não é cicle, é ciclopropano, tá? Começa a numerar do radical com nomenclatura, né, inicial, e pego a rota menor, né? 1, 2, 3. Ou você poderia pegar aqui 1, 2, 3, 4. Só que se você pegasse aqui, daria 4. Que aí o que é que acontece? Ó, é justamente um fato que é errado, não pode seguir. Tem que pegar o menor caminho. Começa da nomenclatura do radical, que tem uma nomenclatura menor, tá? Não é a quantidade de carbonos. Etil vem antes de metil, o E vem antes do M, por isso que eu comecei com etil. E eu pego o caminho mais perto até chegar ao outro radical. As propriedades físicas possuem pontos de fusão e ebulição mais elevados que os alcanos, né, devido à cadeia, tá? E a rigidez do anel permite um maior ponto de interação intermolecular, né, que precisa ser quebrada para converter as moléculas na fase gasosa. Por isso que os pontos de fusão e de ebulição são maiores, porque tem que quebrar a primeira cadeia, né, deformar a cadeia para depois entrar no estado gasoso. Então isso gasta mais energia, consome mais energia, aumentando seu ponto de fusão e ponto de ebulição. A tensão no anel, o que acontece na tensão? O ciclopropano, a tensão do ciclopropano, né, os ciclanos, digamos assim, ciclopropano, ciclobutano, apresentam um estresse significativo devido aos ângulos, né, como a gente já viu no slide anterior. Os ciclanos maiores, como ciclopentano, ciclohexano, são quase livres de tensão, porque eles chegam mais próximo, né, mais próximos de 109 graus e 28 minutos. Então, por isso a instabilidade dele é bem menor. Os hidrocarbonetos, né, dos ciclenos. Os ciclenos ele tem cadeia fechada também e é insaturado, porque possui uma dupla ligação, como vocês estão vendo aqui. A fórmula geral do cicleno é igual ao do alcino e do alcadieno, CnH2n-2, né? Por ser fechado, ele perde 2 hidrogênios, e por ter a dupla ligação, ele perde mais 2 hidrogênios, tá? A nomenclatura é semelhante à dos alcanos, tá? Dos alcenos. A diferença é que tem o nome ciclo, tá? Então, ciclobuteno, direto, né? Ciclo porque cadeia fechada, bute porque são 4, eno porque é um hidrocarboneto que tem uma dupla ligação. Nesse caso aqui seria metilciclobuteno, primeiro é o nome do radical, e numera a partir do carbono que está a cadeia, né, o radical, e segue não na direção esquerda nesse caso, mas na direção direita, porque tem que passar pela dupla. No mesmo caso aqui, eu tenho 2 metis, só que eu começo a numerar por um extremo, por um lado, que tem o metil com a dupla, e sigo continuando a dupla. Eu tenho que seguir a ordem em que a dupla está. Eu não posso começar a numerar daqui do 1 e aí ir para o lado esquerdo, porque eu não estou indo na sequência da dupla. Então, por isso que fica um 4, né? 4 oposição de metil, porque são 2 metis, buteno. Os aromáticos, né? Não tem fórmula geral, eles têm nomes específicos e foi nomeado a partir do momento que foram sendo descobertos. A estrutura possui um anel benzênico, né? O anel benzênico é um hexágono, né? Com 3 ligações duplas, 3 ligações do tipo π. Essas ligações vão sendo quebradas e formadas num processo de ressonância, então ela está sempre quebrando e formando no carbono seguinte, tá? O benzeno ele tem uma molécula simétrica e plana, ele é pouco reativo devido à estabilidade dessas ligações π que vão sendo quebradas e vão sendo formadas, tá? Os hidrocarbonetos sofrem substituição facilmente, né? Pelo processo de adição, quer dizer, a quebra da ligação para ficar com ligações livres e entrar novos radicais, novos compostos, né? Isso devido à alta ressonância que existe entre a cadeia, tá? Entre essas ligações π. Essas estruturas aromáticas podem ser classificadas em
mononucleares ou polinucleares. Mononuclear porque tem um núcleo só, né? Benzeno, naftaleno, benzeno, tolueno e xileno, tá? O tolueno também é chamado de metilbenzeno e o xileno, ele vai ser o dimetilbenzeno, tá? Ele é o dimetilbenzeno, só que no caso, como tem aqui a hidroxila, não vai ser só o xileno, ele vai ser o xilol, porque tem um álcool que a gente vai ver mais à frente, né? Polinucleares, porque tem mais de um núcleo. Esses polinucleares, ele pode ser isolados ou condensados. Isolado porque está separado e condensado porque eles estão juntinhos, né? Um exemplo do isolado é o bifenila ou bifenil, como vocês estão vendo aqui, tá? E exemplos do condensado, você tem o naftaleno, que é esse aqui, esse exemplo, mas ainda tem o antraceno e o fenantreno, tá? Com 3, não com 2. O benzeno, né, é indicado como base, tá, de um composto, né? A base dos hidrocarbonetos aromáticos é justamente o benzeno. Tá? Nesse caso aqui é etilbenzeno, porque tem o radical etil mais o benzeno. Esse aqui é uma outra forma de representar o etilbenzeno, com retas, segmentos de retas. E o de baixo ele vai ser propilbenzeno. É o nome do radical propil mais o anel benzeno. Alguns casos, o substituinte e o anel benzeno pode ser transformado num outro nome. Por exemplo, aqui ele é benzeno, esse aqui é metilbenzeno, ou chamado, como eu já falei, de tolueno. Esse aqui é um 2-dimetilbenzeno, né? Ou ortoxileno. Essa é uma posição que a gente vai ver aqui, ó. Se for um 2, é chamado de orto. Se for um 3, é chamado de meta. Se for um 4, é chamado de para. Tá? Então aqui seria ortoxileno, metaxileno e paraxileno. Quando mais de dois grupos estiverem presentes no benzeno, a gente vai ter que indicar a posição. Tá? Então nesse caso aqui, como os três são iguais, vou pelo lado direito, porque está mais próximo que se eu fosse do lado esquerdo. Então 1, 2 e 4, trietil, porque são 3 etil, benzeno. Nesse caso aqui, quando o próprio anel é um substituinte, quer dizer, quando saiu só um hidrogênio e ficou a ligação livre, deixa de ser um benzeno e passa a ser uma fenila, um radical fenila ou fenil. E esse de baixo, em vez de ser o metilbenzeno, um tolueno, ele passa a ser uma benzila, tá? Benzila porque é um radical. Por isso que é benzil mais ila, benzila ou benzil. Os hidrocarbonetos condensados, ele tem nome particular, como eu já falei, esse aqui é o naftaleno, esse é o antraceno, os três ligados de forma reta, e esse aqui é o fenantreno, tá? Existem situações em que temos que numerar levando em consideração a posição do radical. Então, se o radical tiver na parte superior ou inferior, a gente vai chamar de, aqui é um metilnaftaleno. Só que como está na parte superior ou na parte inferior, seria alfa-metilnaftaleno. Se estivesse dos lados, como esse segundo exemplo aqui, ele ao invés de ser alfa é beta, beta-metilnaftaleno. As reações mais comuns, como o anelbenzeno, a gente tem a acilação de Friedel-Crafts, né, que a gente vai ver mais à frente, em que o hidrogênio é substituído pelo radical acila, tá, se transformando numa cetona. E o outro é uma alquilação de Friedel-Crafts, em que nós temos aqui um CH4 que perdeu um hidrogênio, um anelbenzeno que perdeu um hidrogênio e se uniu formando um tolueno. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Quantos hidrogênios eu tenho no ciclobuteno? Ciclobuteno, cadeia fechada, 4 carbonos e um anel e uma dupla ligação. Então, nesse caso, eu vou ter 2, 4, 6, né, hidrogênios, tá? Aqui, um ciclano, né? Um ciclano, ele vai ter... qual desses representa o ciclano? Se a gente lembrar da fórmula molecular do ciclano, é igual ao seno, CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono. Então, vai dar a letra B, ok? E aqui seria para você verificar
conhecer uma estrutura que é o antraceno. Quem é o antraceno? Então, o antraceno, nós vimos aqui, voltando um pouquinho, o antraceno é esse aqui. Então, se você contar 4 carbonos, é claro que aqui não está a estrutura, porque são 6. Tá? Então, você teria que contar quantos carbonos eu tenho aqui, né, nessa estrutura. Se você pegar aqui uma estrutura anterior, tem um antraceno, tá? Mas o antraceno é essa estrutura aqui, tem 6, 6, 12, tá? E mais essas aqui dentro, que dá 14, 6, 6, 12, 13, 14. Então aí vai ser, se você observar aqui, ó, um desses 3. Só que teria que contar lá a quantidade de hidrogênio, que no nosso caso aí da letra B, ok? Então muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Não esquece de curtir se você gostou do vídeo, certo? Dá o joinha lá. E também se inscreve no canal, que você vai estar sempre recebendo. Se marcar lá o sininho, você vai estar sempre recebendo novidade, beleza? Valeu aí, tchau, tchau, pessoal.